Olá, meu irmão e minha irmã, começando mais um Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. E essa noite é muito especial, né, Wesley? Boa noite. Boa noite, David, povo de Deus, família carismática. Que alegria mais uma vez estar aqui falando com vocês através da Catedral do Ar, a Rádio Alvorada, a rádio da família. Hoje nós temos uma pessoa ilustre, meu amigo, eu sou suspeito em falar dele aqui, então eu vou deixar que ele se apresente. Nós estamos aqui com quem? Nada mais, nada menos do que o Ademir. Ademir, que alegria. Palmas para o Ademir. Que alegria tê-lo aqui. Alegria minha estar aqui com vocês, Wesley. Uma alegria estar com os irmãos da família carismática sempre, né? Uma alegria estar também participando do podcast mais carismático do Brasil. Isso vai pegar, uma alegria né, mesmo. Vai pegar, vai espalhar, né, pro Brasil todo. É uma chama incandescente que vai espalhar por todo o Brasil. E gente bonita, hoje nós não temos muito tempo, hoje é muito assunto, é muita experiência. O Ademir já passou por muita coisa, já viveu muita coisa e a gente tá curioso. Ademir, o Pode Incendiar, ele tem a missão de levar a cultura de Pentecoste para toda criatura. Sim. É essa a nossa missão. E eu sei que você um dia foi incendiado. Batizado com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não falei, mas Ademir casado, com a Andréia, minha amiga, Deus te abençoe, saudade de você. A gente vai ter missão junto aí, né, daqui uns dias. Trazer ela aqui também. Vamos marcar pra Andréia. Você tem um testemunho bonito também de conversão. Sim, tem uma história, hein? Meu Deus. Olha, pai da Fernanda, do Vitor. Então assim, Ademir, como que tudo isso começou? Quando que você sentiu ser atraído por Deus? Como era a tua vida antes? Existia vazio, existia busca, questionamento? Como que era isso, Ademir? Eu sou filho único, né, Wesley? Uhum. E minha família sempre me educou na fé católica. Uhum. E como filho único, a minha mãe sempre me encaminhou para a igreja, né, me direcionou a fazer a primeira comunhão, crisma. Caminhei em grupo de jovens. Porém, quando minha mãe começou a caminhar na renovação carismática católica, eu não gostava muito deste movimento, não. Eu até falava assim, o que é esse povo que vive desacochando lâmpada na igreja com os braços para cima? Mas aí... mais um que não gostava e quando foi pego pelo Espírito, tá aí, ó. Mas aí em 1996, bem no ano que eu entrei na Universidade Estadual de Londrina para fazer o curso de matemática, né, eu fui convidado para fazer uma experiência de oração. Né, em fevereiro de 96, o grupo de oração que pregou aquela experiência de oração era o grupo de Centenário do Sul, que via para Jaguapitã, e eu fiz aquela experiência de oração. E ali teve um momento de efusão do Espírito Santo, da qual nossos olhos eram vendados e levados até o Santíssimo Sacramento. E quando eu me ajoelhei diante do Santíssimo, ele tirar a venda dos meus olhos, eu caí ali em lágrimas e eu recebi então o batismo no Espírito Santo diante daquele que batiza com o Espírito Santo e fogo, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, a vida mudou, Ademir? Sim, eu sempre tive uma vida regrada, uma vida de valores e princípios, mas ali servia mais por tradição, por educação familiar, a fé católica. A partir da experiência do batismo no Espírito Santo, eu começo então a viver de fato a graça, a experiência da graça, né? E a importância de experimentar, né, Ademir? De experimentar. Porque talvez você que está nos acompanhando, está nos ouvindo aí, a gente fala assim, mas como? Como que acontece? Tem que experimentar. Por isso é importante procurar um grupo de oração, um encontro de primeiro anúncio, tardes de louvor, tardes carismáticas, noites carismáticas. Então, assim, a importância de estarmos nesses ambientes para experimentar. E aí, então, naquele fevereiro de 1996, naquela experiência de oração, mas o que me motivou muito é que eu tinha também um relacionamento um pouco complicado com meu pai, que vivia no alcoolismo. Então, a minha busca espiritual se deu também pela libertação do meu pai. E a partir dali eu comecei a rezar meus terços diariamente e a lutar pela libertação do meu pai. Ele bebia também muito, Ademir? Ele bebia bastante. Meu pai chegou no nível máximo de alcoolismo, tinha algumas alucinações, escondia bebida, né? E aí, bem no final de 99 para 2000, que foi o ano da minha formatura, ele chegou em mim e disse: filho, eu não tenho poder aqui de te dar um presente pela sua formatura, mas o que eu posso dar para você é tentar fazer um tratamento para parar de beber. Né? Que presente. Que presente. Então ele fez o tratamento, parou de beber, parou de fumar, teve um tempo de conversão, todo domingo na Santa Missa. Não ia para o grupo de oração, mas estava ali, né, sempre com a minha mãe na Santa Missa. E
Em 2010, infelizmente, a consequência dos vícios do cigarro trouxe um câncer de laringe que o levou, né? Mas eu creio que salvo, redimido pelo sangue de Jesus. Olha o que um encontro, né, David, faz na vida, não só daquele que participa do encontro, mas de toda a família, porque levanta intercessores, Sim. Quem vai para a brecha ali, vai rezar, não, eu quero a minha casa salva, Sim. então eu vou entrar ali. Imagina, o maior presente que o pai dá na formatura é falar assim, ó, não quero mais a bebida, o cigarro e quero aqui me dedicar a uma vida nova. Isso. E foi, assim, 10 anos de restauração na vida familiar, né? Você então participava ali da igreja, mas tinha outras espiritualidades. Sim, eu participei de um grupo de jovens, que era da Pastoral da Juventude na época, né, que tinha uma linha pastoral. Depois eu acabei coordenando este grupo de oração já batizado no Espírito, quer dizer, esse grupo de jovens já batizado no Espírito Santo. E aí a gente já vivia os carismas, né, tinha uma certa contrariedade ali, né, na nossa vivência paroquial para que aquele grupo fosse de fato carismático, mas no meu tempo em que eu coordenei, mesmo ele não estando na renovação carismática, ele foi um grupo que viveu os carismas, que era o JUC, os Jovens Unidos em Cristo. E ele ainda existe? Não, hoje ele não existe mais, esse grupo. São todo mundo cresceu, o povo seguiu ali os seus caminhos. Gerou seminarista, hoje nós temos 2 que estão no seminário. O padre Valdomiro coordenou esse grupo aqui da diocese. Que é um dos nossos padres, sim, né? ele foi, quando ele saiu da coordenação, né, que ele mudou para Mutum, Mato Grosso, ele deixou a coordenação do grupo de jovem e eu assumi a coordenação ali também. Que né? benção. Então, deu fruto. Deu frutos. E temos o Luiz Augusto, que está agora no seminário, e tem o Alex, que também está no seminário. Que tremendo, hein? É. Ademir, joga pra terra de vocação, Wesley. Olha, que benção, hein? Que benção. Ademir, mas conta pra gente o seguinte. Daí você teve essa experiência com o batismo no Espírito Santo. Sim. E, assim, nós que somos mais próximos de você, nós percebemos esse amor pela palavra. Tá aqui, ó, gente. Não saio sem ela. Esse amor pela palavra. Como que tudo isso começou? Foi curiosidade? Foi para defender a sua fé? Aquilo que você acreditava? Como que isso... Quando tudo começou? Porque no começo da renovação carismática, quem está em casa pode me entender isso, nós não tínhamos tanta formação. Não. Isso faz quantos anos, Ademir, você está na renovação? Então, em 96 eu entrei. Em fevereiro de 96 eu entrei. Em setembro de 96 eu fiz minha primeira pregação. E eu diga-se de passagem para quem está em casa, foi uma experiência não muito boa para mim. Eu tinha que pregar sobre Nossa Senhora, Wesley, em 15 minutos. Acho que eu falei em 5, eu disparei. Isso. Aí tinha uma pessoa, inclusive a pessoa que me convidou, né, pra renovação na época, tava na minha frente, escutei ela falando assim, da outra pessoa, puxa o terço que o negócio tá feio. Então eu tava ali, né, com 19 anos de idade, e a primeira experiência... Agora, se eu tivesse parado também na primeira experiência, eu não tinha continuado a ser pregador. E eu senti esse chamado e essa atração pela palavra, porque ela exerce sobre mim um fascínio até hoje. É o teu ministério. É o meu ministério fundante, eu não tenho dúvida disso. Você não titubia, não, né? Não. Tanto que teve uma vez um pároco meu que fez assim, você não quer ser diácono, né? Eu falei pra ele assim, eu sinto o primeiro chamado em ir e anunciar a palavra. Eu teria que ficar muito recluso na paróquia. E eu sinto esse chamado mesmo de anunciar a santa palavra de Deus. É um chamado que eu não tenho dúvida e que é dentro da renovação carismática católica. E a gente percebe, né, Ademir, quando você fala da palavra, quando você se prepara para isso. Sim, né? Sim. Tanto que eu tive que estudar um pouquinho de exegese bíblica, né, para não ficar só na interpretação espontânea, mas também para a gente buscar a interpretação da Madre Igreja. Sim. E Ademir, foi na renovação carismática que você conheceu a Andréia? Sim, foi na renovação carismática que eu conheci a Andréia. Como foi isso? Ela também já era... Ela fez uma experiência de oração e eu já era servo. Né? E aí a gente se conheceu em 2002 e ali começou. Ela fez a experiência de oração dela em maio. Em setembro nós começamos a namorar, em 2002. Você é bom de data, né, Ademir? Você tá dando os meses. Sim, eu não lembro nem a data do meu 22 de setembro. Você é bom de data. Esses dias eu fui num podcast também, fui entrevistado aí. Na hora da entrevista eu falei, no meio dela, eu falei assim, olha gente, eu não sou muito bom com data. Aí a pessoa tava me entrevistando, Wesley, fala o acontecimento que eu lembro a data. Aí foi muito bacana isso. Eu tô percebendo que você
marca. Sim, tem coisas que eu lembro bem. Lembro data de noivado, essas coisas eu lembro. Que bacana, Ademir. E aí começou ali um relacionamento, começaram a namorar em setembro. Em setembro. Casaram. A gente namorou 1 ano e 8 meses. Olha, que bacana. Né? E nos casamos. Batizados no Espírito. Batizado no Espírito. A Andréia tinha passado por uma experiência de oração. Que quem conduziu a experiência de oração da Andréia foi o Pescadores de Homens. Sim. Né? Na época foi em Jaguapitã a experiência, mas a dela foi conduzida pelos Pescadores de Homens. E Ademir, falar da renovação carismática. Na tua vida, na tua família, no teu dia a dia, você não falou, né? Você falou que estudou matemática, mas quem nos acompanha, o Ademir é professor, né? Professor. Quantos anos você lecionando? Na verdade, eu comecei em 2000, numa escola particular, fiquei 4 anos. Quando fui aprovado no concurso, fui para o Estado. Entre escola particular e Estado, fiz agora em março 25 anos de profissão. Então, pra vocês verem, né, gente? Então, tudo isso é batizado no Espírito Santo, né? O Espírito Santo te fortalecendo, te guiando nos dias difíceis, não tão bons. Essa experiência que nós temos aí com a cultura de Pentecoste nos dá a certeza que amanhã vai ser melhor, né, Ademir? Sim, dá a certeza que amanhã será melhor e dá a certeza que mesmo que venham batalhas e tempestades, o Senhor nos dará força para enfrentar cada uma delas. E você tem a vantagem que é sanguíneo, né? Então, sou sanguíneo. Então, casado com uma fleumática. Casado com uma fleumática. Eu já falei, Deus, a gente tem que fazer uma série dos temperamentos. Os temperamentos, eu também acho. Aqui vamos trazer casais aqui, hein, Wesley? Casais, só pra gente ver. Vai ter que aumentar o tempo, diretor. O diretor vai ter que aumentar o tempo. Nosso diretor tá ali, ó. Vai ter que aumentar o tempo, porque 1 hora de podcast vai ser pouco pra série Temperamentos. Quem sabe? Sim. Mas, Ademir, voltando lá à pergunta. Sim. Renovação carismática. Importância. O que é? Sabe? Porque as pessoas que estão nos acompanhando, talvez pode já ter tido uma decepção, ou tá entrando agora e ainda não entende, ou se decepcionou, criou um ranço. Como que é isso, Ademir? O que você teria para falar para nós aqui, para dizer assim, essa tua experiência com a nossa carismática, vale a pena? Vale a minha vida, vale a salvação da minha alma. Né? Então eu acredito que quem passou pela experiência do batismo no Espírito, de fato, Wesley, não vai se revoltar com o movimento. Pode se revoltar com pessoas e transferir a sua revolta com pessoas para o movimento. Entendi. Porque as pessoas acabam não separando as situações. Sim. Mas quem passa pela experiência do batismo no Espírito Santo e às vezes até deixa de viver essa espiritualidade em busca de outra espiritualidade, eu entendo desde que estejam na igreja, mas eu, Ademir, não concebo a minha vida sem estar num grupo de oração. Eu sei que a Santa Missa é o ápice da nossa fé, mas eu, Ademir, preciso do grupo de oração para o cultivo da minha espiritualidade. Sim. Eu tenho essa necessidade. E ele existe para isso. Sim. Né? Então a renovação carismática eu acredito que foi o instrumento do céu para a salvação da minha alma. E Ademir, se não fosse renovação carismática, você imaginaria onde você estaria? Talvez um católico morno na igreja, mas não com a mesma busca, eu falo até para você que está em casa, não com a mesma busca pela santidade e pela sede de salvação que eu tenho e também que outros experimentem aquilo que eu experimentei um dia. Certo. Por essa sede da renovação que complementa junto com a missa, isso influenciou alguma coisa na sua profissão? Porque a tua profissão como professor, você leciona, mas você também tem o alicerce dos estudos ali para poder passar tudo isso. Sim. Eu sou da área de exatas, né? Matemática. Mas eu acredito assim, que na minha vida profissional, eu procuro dar testemunho de Cristo lá no meu ambiente de escola, sem falar de religião. Mas as pessoas percebem que as minhas ações são de acordo com aquilo que eu prego. Então eu percebo assim, a questão da nossa vida profissional e da nossa vida carismática, quando elas estão em consonância no sentido de discurso e prática testemunhal, nós começamos a ser aquilo que Jesus nos chamou a ser, luz do mundo e sal da terra. Sim, né? Sim. Porque se caso você tem um discurso, por que a gente vê até mesmo no mundo, na sociedade, pessoas que têm um discurso, mas uma vida não em consonância com aquele discurso. Então essas pessoas perdem a credibilidade, né? Então no anúncio do evangelho, até mesmo no movimento da renovação carismática católica, nós temos que tomar cuidado. Se às vezes nós pregamos uma coisa e vivemos outra, porque nós vamos até mesmo fazendo com que o movimento perca a credibilidade no anúncio da palavra. Sim. Né? Então nós temos que ser testemunho também lá no nosso trabalho, né? Mostrando essa comunhão com a palavra de Deus. E é fácil? Não, não é fácil.
É um desafio. Por isso que a luta por santidade, Wesley, ela é diária. E a própria palavra já nos alerta, né? Quem está em pé, cuidado para não cair. Então mantenha a vigilância, mantenha a vida de oração, né? Mas eu sempre gosto daquilo que está em Filipenses 3,16. Não importa o grau a que chegaste, o que importa é seguir decididamente. Então caiu, levanta, continua. Porque é com o Senhor que nós temos que ir até o fim. Exatamente. Ademir, enquanto você vai falando, né, o coração vai aquecendo, né? E hoje, a renovação carismática hoje é mais acessível, né? Sim. Você anda por inúmeros lugares, tem, assim, grupos de oração, tem a corrente de graça. Na sua época não foi tão fácil assim, né? Não foi fácil, Wesley. Eu lembro que quando batizado no Espírito, a experiência em fevereiro, em março eu começo a entrar na universidade. E de imediato eu não identifiquei o grupo de oração na universidade, o grupo de oração universitário. E na minha cidade tinha o grupo que era à noite da semana de adulto. Final de semana não tinha, né? Então eu comecei a participar primeiro da ABU. O que é a ABU? Aliança Bíblica Universitária, onde se reuniam católicos, evangélicos de outras denominações para estudar a Bíblia. Né? Então tinha a ABU, que é comandada por um grupo de irmãos evangélicos, mas também católicos e outras religiões participavam. Então foi o começo. Depois eu descobri que tinha o GOL, o grupo de oração universitário, que eu saía correndo lá debaixo do CTU na UEL e corria na capelinha para alguns momentos de oração. E quando às vezes eu chegava na quarta-feira, que de repente algum professor faltava, eu lembro que eu pegava o ônibus circular lá na UEL e ia lá para a antiga Canção Nova, na Duque, e depois terminava o grupo de oração que tinha lá na quarta-feira, eu ficava na frente do Max esperando o ônibus, porque ele passava lá também, o mesmo ônibus, pegar os alunos. E aí? Ó, o esforço pra não ficar com a aula perdida, você ir pra um grupo de oração carismático, porque eu não tinha mais vivência, eu tava estudando à noite. Entendi. Né? Entendi. E Ademir, qual o segredo de tantos os anos manter a chama acesa? Sim. Existe alguma fórmula? Assim, para que a gente possa, talvez muitos que estão nos ouvindo devem fazer essa pergunta, tá, mas Ademir, tantos anos, qual o segredo, como fazer? Não sei se vocês aí de casa sabem, mas o Ademir, ele coordenou a Arquidiocese de Londrina, morando fora de Londrina, coordenando a Arquidiocese de Londrina, e coordenou o Estado do Paraná, o Ministério de Pregação. Então assim, qual o segredo, Ademir? Tem uma música do Flavinho Júnior agora, né? E se o Senhor me perguntar, eu direi, o teu fogo ainda arde em mim, né? Amém, amém, então eu acredito que essa perseverança é porque o fogo do Espírito ainda fumega em mim. Amém. Né? Então eu acredito que essa perseverança, eu acredito que vem da palavra. Porque quem tem intimidade com a palavra, o fogo ele não fica baixo, o fogo é alto. E o fogo ainda está em mim. Então eu luto para que ele continue vivo. E eu quero morrer na Igreja Católica Apostólica Romana, dentro do movimento carismático. Porque a RCC eu sei, e não tenho dúvida, que é o instrumento que Deus escolheu para a salvação minha e dos meus e de uma geração de filhos espirituais. Sim, com certeza. Com certeza mesmo, Ademir. Eu tenho certeza disso. Sou prova disso. Também sou fruto desse resgate aí. Ademir, a renovação carismática, ela tem essa missão de levar a cultura de Pentecostes. Sim. Certo? Então, muitas pessoas perguntam para nós, mas que cultura é essa? Que cultura é essa? Como você poderia simplificar essa cultura para quem está nos ouvindo? Eu diria até para você que está em casa que essa cultura é a cultura do encontro. É a cultura do encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. A renovação carismática promove as experiências de oração, promove os seminários de vida no Espírito e ali nós promovemos esse encontro pessoal através do anúncio da palavra, do louvor, da adoração. E quando a pessoa tem esse impacto de encontro pessoal com Jesus Cristo, ela é transformada. E é aquilo que nós falamos na renovação, né? A metanoia, a mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade. E Ademir, você acha que como carismático, você poderia exercer mais? Ou você acha que é isso que Deus quer para esse tempo? Nesse tempo... E quando eu falo exercer, é carisma. Sim. Não é função. Isso, não é cargo. Não é cargo. Uhum. Porque as pessoas... agora ele é coordenador, ele tem que fazer tudo. Não. Agora ele deixou de ser coordenador. Não, eu tô falando de carisma. Uhum. De carisma. Ciência, sabedoria, liberdade. Dons carismáticos. Exatamente. Sim. Eu acredito que todos nós podemos viver mais.
tem sido pouco, né, Ademir? A gente Sim. tem percebido... O exercício dos carismas, até mesmo dentro dos nossos grupos de oração, é de suma importância esse resgate. Né? Como viver, até mesmo na vida com os servos, na comunidade, nas reuniões, né, de núcleo, como nós vamos viver os carismas se nós não colocamos ele em prática lá no grupo? Primeiro nós começamos no núcleo, mas isso tem que ser exercitado, Wesley, para que aconteça batismo no Espírito lá no grupo de oração. Sim. Porque senão fica o quê? Uma coisa monótona, fria, e que não toca as almas e não traz mudança. E se não traz mudança, não é batismo no Espírito Santo, é emocionalismo. Sim. E aí nós temos que entender, porque batismo no Espírito Santo gera conversão, gera mudança de vida. E nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que, através do exercício dos carismas, alguém impôs a mão, colocou a mão ali e exerceu, mudaram a vida. Por 100%. exemplo, Wesley, tem pessoas que às vezes deixou arrefecer o dom das línguas. Eu entro no meu carro, eu rezo o terço quando de repente estou dirigindo para uma distância maior e depois eu oro em línguas. Então a oração em línguas faz parte da minha oração diária. Tá? Às vezes estou chegando no trabalho, estou orando em línguas ali baixinho. Então você tem que cultivar os carismas. Você vivenciou, você experimentou e hoje você duvida daquilo que você teve de experiência. Eu não entendo isso. Por isso que às vezes essa dúvida das pessoas, ou entrando muitas vezes não tendo esse equilíbrio entre fé e razão, deixando com que a razão fale mais forte, né? Eu lembro que uma vez o Dom Orlando, numa reunião comigo quando fui coordenador diocesano, ele falou assim: Ademir, a renovação tá com uma linha informativa nova, ele tava com consciência, eu mostrei as apostilas para ele, ele falou assim: eu espero que a renovação forme, mas não deixa sem também a emoção, porque o Espírito age na emoção. Eu não esqueço que ele falou isso para mim. Estão ouvindo? Eu não esqueço que ele falou isso pra mim. Ademir, o Espírito Santo... O Espírito Santo age na emoção. E veio da boca de um bispo, De um bispo. Então, assim, ele tinha consciência que não poderia ser a questão do emocionalismo, mas dos extremos. Mas a questão da fé e da razão também é emoção, porque o Espírito nos cura também na emoção. E sabemos que o nosso campo de batalha entre bem e mal está nas nossas emoções, está na nossa mente. Sim, né? Sim. E é importantíssimo isso que você está falando, porque às vezes nós queremos... racionalizar tudo. Exatamente. Vira legalismo. Exatamente. Uhum. E não, as coisas não são assim. Eu tive a experiência ontem, né? O Senhor falou ao meu coração: essa pessoa vai entrar em contato com você hoje. Eu indo trabalhar, o Senhor, eu falei: nossa, deu uma saudade dessa pessoa. Eu falei: essa pessoa poderia voltar a servir. Passou o dia, quando foi a noite, já tinha esquecido. Quando foi a noite, o celular vibra. Quem era a mensagem? A pessoa. A pessoa. Aí ela: Wesley, estou te mandando mensagem porque eu quero voltar a servir. Aquilo ali pra mim, eu falei: Deus, obrigado por o Senhor não ter se esquecido de falar comigo. E aí você teve a percepção, né, que essa unção de estado que você tá da coordenação diocesana, a sensibilidade parece que é até aguçada, exatamente, né? Exatamente. E aí eu falei: você acredita que hoje o Senhor falou isso comigo? Ela falou: acredito, Wesley. Ainda existe pessoas que acreditam e esperam por isso, né? Então aquilo ali aqueceu muito meu coração. E eu tenho feito essa oração para Deus. Eu tenho falado para Deus: Deus, eu não quero orar só quando eu sentir dor. Sim. Eu não quero orar só quando eu tiver que te pedir algo, tiver no sofrimento. Não. Eu quero orar na alegria, eu quero te agradecer na alegria, eu quero orar porque eu preciso. Independente da circunstância. De ti. É o ar que eu respiro, eu preciso orar. Eu tenho pedido isso muito para Deus, muito. Vida de oração é fácil? É perseverança, é treino, né? É exercício. Porque o sanguíneo, a questão de foco fica mais comprometida. Exatamente. Né? Exatamente. Então é uma decisão. Rotina, por né? isso que eu acredito que eu me mantenho, porque a palavra, eu acho que é o que me sustenta. Eu não acho, não, tenho certeza que é o que me sustenta. Porque se você lê lá a sua liturgia do dia, você vai ruminando aquilo torna oração na sua vida. Aquilo te alimenta espiritualmente. Né? Claro, o Santo Terço diariamente. Né? Tem gente que fala assim: Ademir, você faz o rosário diariamente? Não, eu não faço o rosário diariamente. Eu luto para fazer o terço diariamente. A Santa Palavra, a minha oração é mais bíblica. Eu tenho essa facilidade com a Lectio Divina, com a Bíblia. É o teu carisma também. E aí eu leio, vai saltar aquelas palavras que tocam o meu coração, né? Que flechou a alma. Sim. Eu tenho essa experiência bíblica. Sim. Ademir, nesse teu tempo, né, nessa caminhada, nesse dia a dia, quais são os maiores desafios? Ou o que você enfrentou assim, falou: Wesley, esse foi o maior desafio que eu enfrentei aí nessa caminhada, ter que
manter ali, defender aquilo que eu acredito. Você lembra de algum? Ou de alguns? Olha, eu acredito que nessa caminhada, desafios, até mesmo na coordenação diocesana, eu tive alguns desafios. Né? Acredito que desafios geográficos de não morar em Londrina, na onde é o centro da renovação carismática. Bom explicar, deixa eu explicar para vocês aqui. A Arquidiocese tem algumas cidades que fazem parte da Arquidiocese. Jaguapitã, isso. Cidade do Ademir, não está em Londrina, mas faz parte ali uma cidade de 15 mil habitantes. Exatamente. Tem um único grupo de oração. Metropolitana de Londrina. Pertence à região metropolitana de Londrina. Então, não estando aqui, né, e eu fiz um compromisso de toda quinta-feira à tarde estar no escritório diocesano na época. Então, toda quinta-feira eu vim fazer alguns atendimentos. Mas um dos grandes desafios, Wesley, era ter que fazer correções, às vezes de coordenador de grupo de oração, coordenador de algum ministério, né, que de repente a vida não estava em consonância, né, com a palavra, com aquilo que o próprio movimento exige de vida de santidade. Então, ter que corrigir alguém, né, para que você traga junto e ao mesmo tempo corrigir com misericórdia, corrigir com o coração palavra, de Jesus, né? e com o coração de Jesus, é muito desafiador. Só que ao mesmo tempo, um grande crescimento no pastoreio. Porque você também faz a ovelha crescer, mas você cresce como pastor no sentido de acolher, de se colocar à disposição para estar ajudando a pessoa a vencer também as suas dificuldades. Deus dá pra gente a empatia, né? Isso. Porque você tem que colocar no lugar do outro. E aquilo que eu sempre prego, até sou repetitivo, o povo fala assim, é repetitivo, né? Conosco a radicalidade de vida, com o próximo a misericórdia extremada. Exatamente. Sempre. Exatamente. Repete, Ademir, pro pessoal. Conosco a radicalidade por busca de santidade, com o próximo a mão estendida e misericórdia extremada sempre. É isso aí. Isso aí. Na tua época, quando você foi batizado no Espírito Santo, as faltas de informação que hoje, a tecnologia que a gente tem, todo esse leque de informação para a gente se formar, você acredita que antigamente, por ter esse mínimo de informação, esse pessoal tem mais sede do que o de hoje em dia? Talvez porque era o novo, a nossa busca era maior, e hoje já não é uma coisa tão mais nova, já está mais popular, está mais conhecida, e talvez as pessoas não buscam da mesma forma que buscavam. Porque quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu queria literalmente pegar os livros do Padre Jonas da Canção Nova e comer de tanto ler. Eu terminava um, eu queria ler outro. Porque quando eu lia os livros do Padre Jonas, eu ouvia a voz dele lendo. Não era eu que lia, era algo que eu vivia na minha espiritualidade. Eu estava lendo, mas eu escutava interiormente a voz do Padre Jonas ler. Essa experiência que eu tinha com os livros dele, no meu batismo no Espírito Santo. Eu falava, mas é eu que estou lendo, por que eu estou escutando a voz do Padre Jonas? Era essa experiência que para mim foi espiritual, foi além. Eu li alguns livros dele, Reinflama o Carisma, Novos Céus e Novas Terras, né? Novos Céus e Novas Terras. Então a gente percebe que naquele tempo nós íamos muito nos livros. Essa busca constante pelos livros. Não tínhamos a mesma informação que nós temos hoje. Hoje as pessoas têm mais acesso. Sim. E talvez não tenham a mesma busca que nós tínhamos. E às vezes a gente pega toda essa informação, todo esse conteúdo e a gente tá naquele mundo rápido. Sim. A gente olha 10 minutinhos, tá bom, já aprendi aqui. Mais 10 minutos, eu já aprendi aqui. E não esmiuço o conteúdo. É porque nós vivíamos na sociedade do conhecimento. Sim. Hoje nós estamos vivendo na sociedade da informação. Sim. E informação é rápido, você descarta. E conhecimento você guarda. Então, só que isso nos preocupa um pouco com a geração. Porque até o conhecimento começou a ser descartado. Né? A gente vê isso na juventude. Então essa diferença entre sociedade do conhecimento e sociedade da informação é o que já diferencia até mesmo os carismáticos da década ali de 90 para as décadas de agora. Né? Sim, com certeza. Até um desafio, tanto para a formação... É um desafio, até para a evangelização. Sim. Né? Eu estou fazendo um curso que chama PDE, que é um Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, que termino agora, e foi tudo para ambientes virtuais de aprendizagem, um curso, uma pós nesta área. E nós habitamos hoje ecossistemas digitais. Então, a renovação carismática e a própria igreja tem que entender que hoje a evangelização também vai acontecer em ambientes virtuais, em ecossistemas digitais, como está acontecendo agora. Agora, nesse exato momento. Você está entendendo? Nesse exato momento. Por isso que assim, a resistência em tudo que está vindo de tecnologia, inteligência artificial, eu acredito que nós não temos que ter. Nós temos que saber usar essas coisas para o bem, para evangelizar a nova geração que está ligada aqui.
Porque se o celular pode oferecer coisas ruins, nós como cristãos, através dele, podemos oferecer conhecimento e conhecimento de qualidade que pode levar a alma de muitas pessoas à salvação. Ademir, é nítido que a renovação carismática ela cumpriu e cumpre o seu chamado, sua missão aqui na Terra, que é ajudar na salvação das almas. Sim. Dito isso, o que você acha que hoje nós como evangelizadores, pregadores, servos, que é assim que nós nos intitulamos, Sim. servos, podemos fazer a mais como carismáticos para ajudar na salvação das almas? Ontem eu pregava, sabe, Wesley, vou dar uma resposta baseada na pregação que eu fiz ontem. Ontem eu pregava em Santa Margarida, em Bela Vista, e preguei a passagem do leproso, né? Que ele estava isolado, não podia ser tocado por ninguém, e Jesus, como sempre, ele quebra as regras, né? Jesus é especialista em quebrar regras. Ele quebra a regra e ele toca aquela pessoa. E tocando aquela pessoa, ela é purificada, né? Ele fala, Jesus cura, ele fala assim, eu quero ser curado. Jesus fala, eu quero. A vontade de Deus é a nossa cura, é a nossa libertação. Mas o bonito de ver nesse leproso é se tu queres, Senhor. Ele não exigiu a cura, ele só confiou. Exatamente. É a fé humilde, você tá entendendo? Então, eu acho que na renovação carismática hoje, todos os ministérios, para que haja esse novo enfervecer e um novo Pentecostes e uma onda de avivamento que nós estamos a esperar, porque é promessa do Senhor, eu acredito que tem que partir disso. Que nós possamos exigir menos do Senhor e confiar mais. E confiar. Temos confiado muito em nós, Sim. nos nossos conhecimentos, nas nossas informações. E esse leproso, Wesley, depois que recebe a cura, Jesus fala, não conta pra ninguém. Sim. Guarda em silêncio. Porque Jesus não queria ser visto como curandeiro. Jesus queria ser reconhecido como Messias e Salvador, porque ele é o Messias e Salvador. Sim. Então ele não queria que ele fosse confundido com um curandeiro. Mas o bonito de tudo isso é que ele pede para esse leproso se apresentar à lei mosaica, a lei de Moisés. Sim. Que era para apresentar para o sacerdote no templo, falar que ele tinha recebido a cura. Ou seja, Jesus não veio abolir o Antigo Testamento. Então a misericórdia de Jesus, a graça de Deus, não vem falar para mim não viver os mandamentos. Pelo contrário, a graça de Deus em mim vai me dar força para viver os mandamentos. Sim. Né? Sim. E às vezes as pessoas confundem e aí falam de misericórdia de uma forma permissiva, falando que Jesus já salvou. A gente sabe que o sangue dele já nos salvou pela graça, já fomos justificados. Pelo sangue de Jesus diante de Deus nos tornamos justos, mas nós temos que ter um comprometimento com a obra, porque o amor de Jesus não é um amor permissivo, é um amor exigente. Então você que está nos acompanhando, é importante isso. Importante. Pega esse conteúdo, compartilha e que você entenda que nós precisamos muito mais confiar do que exigir. Sim. Nós precisamos estar ali, debaixo ali da vontade de Deus e que muitas vezes nós não estamos confortáveis para fazer essa vontade. Sim. Nós não estamos, mas se Deus coloca, é porque Ele vê que a gente já está pronto para realizar a sua vontade. Eu percebo isso, Ademir, porque eu vejo nesse tempo as pessoas até querendo fazer, mas sem ainda estar dispostos a realmente receber. Sim. Nós temos inúmeros servidores, trabalhadores de Cristo e poucos que trabalham com Cristo. É um risco, Wesley, ser só uma experiência de ambiente. Exatamente. E não uma experiência de encontro pessoal. Exatamente. Então, assim, eu tenho percebido isso, visto isso. Mas também, Ademir, eu tenho visto muita gente com sede. Sim. Buscando... Você percebe na juventude isso muito forte? Sim, buscando algo, o Espírito Santo soprando em lugares que a gente não está nem imaginando, ele está ali soprando. De forma espontânea, o batismo no Espírito Santo está acontecendo. Exatamente. Em realidades que às vezes não é tida como ainda ligada ao movimento carismático, à corrente de graça. Isso. Mas o batismo no Espírito Santo está acontecendo. Esses dias eu fui convidado por um grupo, né, e o padre estava lá, porque o grupo quer se cadastrar ao movimento. Uhum. Outro dia eu explico o que é esse cadastro, tá, gente bonita? Uhum. E aí, qual era a frase dos jovens? Nós queremos esse fogo que a gente vê em vocês. Nós queremos isso. Porque vocês parecem que estão inflamados,
o tempo todo, olhar. E era essa... Por isso que há necessidade, Wesley, de nós que já temos uma caminhada talvez de alguns anos a mais, para essa juventude sermos testemunhos de perseverança. Sim, Né? Porque se eles olhar para nós e falar, não vejo mais fogo, tem algo errado conosco. Sim. E se eles ainda estão vendo fogo em nós, é algo que é E positivo. o zelo do padre, Wesley, eu quero ouvir, eu quero entender como é que vai ser isso, como que vai proceder. Então, assim, o cuidado da igreja. Aham. O cuidado da igreja com tudo isso. Então, assim, eu vejo também, eu confirmo isso. Nós queremos até fazer muito, mas confiamos pouco. Sim. É o nosso pilar, né? E a fé carismática é o quê? Confiar. Confiar. Sem colocar restrições, deixar o Senhor fazer, né? E os nossos pilares, o batismo no Espírito Santo, a vivência dos Fraterna carismas também. e a vivência fraterna. Então, confiar, viver fraternalmente é confiar. Confiar. Literalmente, mesmo quando tem que corrigir. Os diamantes sendo lapidados. A vida de comunidade, gente, é diamantes brutos sendo lapidados. E às vezes as pessoas, né, assim, eu quero ter minha fé exclusivista, eu não preciso ir na igreja, não. Eu não preciso participar de um grupo, não. Jesus não foi no templo? Jesus foi no templo. Então esse negócio de não querer participar de uma comunidade religiosa, né, e que Deus não está em todos os lugares, mas Deus está presente em todos os lugares, mas nós temos que ter consciência que Jesus viveu vida de comunidade e quer que nós também estejamos em comunidade fraterna. Exatamente. Eu sinto muita falta quando eu não consigo estar com os irmãos. Eu sinto muita falta. Amo minha casa, amo meu espaço, a minha família, mas eu sinto falta de... Há uma saudade carismática, né? Isso. A salvação é individual, mas quando você leva os amigos, é melhor ainda. Fica mais fácil. Ademir, nós estamos terminando o nosso bate-papo. É uma alegria tê-lo aqui. Assim, passou rápido de novo. Verdade. Tem que ter repeteco. Passa voando. Mas eu queria que, se possível, se você quisesse deixar uma mensagem, uma palavra, algo de direcionamento, que possa, assim, talvez as pessoas que estão nos ouvindo queiram até desistir do movimento, desistir do seu grupo de oração. As pessoas pensam assim, meu grupo de oração tem poucas pessoas e eu quero aqui dizer, assim, ao vivo, aqui para toda a rede nacional, irmãos, nós precisamos sair do grupo de oração, sair de só postar uma arte nas redes sociais, de postar ali, compartilhar. Nós precisamos ir ao encontro. Eu falava das pessoas com sede e eu não tinha concluído. Depois da pandemia, tem muitas pessoas que estão esperando o nosso ir. O Papa pede isso, a igreja pede isso. E essa experiência do ir, Ademir, o meu grupo é fruto dessa experiência do ir. Do ir ao encontro e dizer assim, viu, Deus ama você, independentemente do teu pecado, da tua vida, e Ele quer ter uma vida contigo. Então, eu queria que você falasse. Talvez as pessoas que estão nos ouvindo, eles estão assim, desanimados, tristes, cabisbaixos, não vivem mais esses carismas, o fogo está se apagando ou já se apagou. O que você teria para dizer para eles? Para você, querido irmão, querida irmã, que já foi da renovação carismática ou que está, mas está arrefecendo o seu primeiro amor, é hora de voltar. E somente na vivência de comunidade e na vivência dos carismas no dia a dia, nós somos reinflamados pelo dom de Deus. Como Wesley falava, eu pensava nos discípulos. Os discípulos, eles foram referências no mundo. E às vezes, Wesley, até mesmo por uma falsa humildade, né, as pessoas acham que ser ponto de referência dentro da renovação carismática ou dentro da própria igreja é status e é vaidade. E há quem vai por esta linha. Mas nós temos também que tomar cuidado de não cairmos num escondimento e não dar a cara a tapa pelo evangelho e sermos referência na sociedade de hoje para o evangelho. Exatamente. Você está entendendo? Porque há muitas almas que de repente estão sedentas, estão passando por um esfriamento e que precisa de nós como cristãos como referência para trazê-los de volta. Então que você possa olhar para as lideranças da renovação carismática, a liderança da igreja, o nosso pastor, nosso bispo, como pessoas de referência, para que você olhe para elas e queira estar na vida de comunidade. Povo de Deus, David, Ademir, muito obrigado mais uma vez pela parceria, por você ter dito sim. É um privilégio meu ter você no meu hall de amizades. Ali eu posso dizer que nós somos amigos, choramos juntos, rimos,
compartilhamos muita coisa que só nós sabemos, né, Ademir? Muita coisa. Ele foi decano, na minha época, coordenador diocesano, então nós resolvemos alguns conflitos juntos, Jesus, sentamos, conversamos, orientamos. Mas as ovelhas foram pastoreadas, né? Sim, e quando estava falando dos desafios, eu lembrava de muita coisa, né? E hoje eu tenho o privilégio de estar onde eu estou e tendo você como um dos meus conselheiros, aquele que eu recorro. E eu, assim, não tenho vergonha de dizer que eu tenho o prazer de tê-lo como um coordenador anterior a mim, que eu sei onde eu posso ali pegar na mão e falar, preciso de ajuda. E eu, assim, quero até agradecer, em nome até mesmo dos ex-coordenadores diocesanos, Maria Ivone, Mauri, Bruno, Sônia, né, porque você, de fato, tem pastoreados os ex-coordenadores da RCC com muito carinho, e é uma alegria, né, e você sempre pedindo assim, Ademir, você acha que o que eu fiz é certo ali, né, essa humildade também de perguntar. Né, eu acho muito bonito isso, essa comunhão entre as gerações de coordenadores da RCC. Deus abençoe sua vida. Amém, amém. E a você que nos acompanha, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Compartilha esse conteúdo. A Renovação Carismática tem uma missão e é levar a cultura de Pentecoste. Então você pode nos ajudar com isso. Quarta-feira que vem tem mais um Pode Incendiar e vai ser tremendo. Que Deus abençoe a sua vida e você não esqueça nunca. Deus ama você do jeito que você é e Ele quer transformar a sua vida através do batismo no Espírito Santo. É isso aí, marca as redes sociais da RCC Londrina, também da Rádio Alvorada, Catedral da Família, 106.3 e vai lá, ó, hashtag podcast, o maior podcast do Brasil pode incendiar. Vai lá, coloca lá. Abraço, gente bonita. Valeu!